Bom dia. Bom dia. A senhora pode falar o seu nome completo, por favor? Meu nome é Luci Gomes Cordeiro Scarano. A senhora nasceu em que cidade e estado? Eu nasci em Curitiba, no estado do Paraná. Qual a data, dona Luci? A data é 22 de novembro de 1927. E que dia é hoje, dona Luci? É um dia especial hoje, né? Hoje é dia 22 de novembro. Estou fazendo 84 anos hoje. Parabéns para a senhora. Então, a senhora passou a sua infância e adolescência em Curitiba, onde a senhora nasceu? Olha, minha infância eu passei um pouco em Curitiba, um pouco em Piraquara. Porque meus pais residiam em Piraquara. Como eu morei um pouco da minha infância com uma tia, eu ia para Piraquara passar férias, voltava para Curitiba morando com a minha tia. Aqui a senhora ia para a escola? Aqui em Curitiba? Aqui eu fui para a escola, certo. Aqui que eu estudei, tirei até a quarta série. Vamos falar primeiro sobre Piraquara. O que a senhora lembra dessa casa, dessa chácara onde a senhora morava? Eu tenho boas lembranças de Piraquara. Apesar de não morar muito tempo lá, mas como meus pais moravam lá e eu sempre passava férias, eu me lembro que a gente colhia pinhão de manhã, desculpe, levantava bem cedo para colher pinhão de um pinheiro que tinha próximo da casa. A criançada da vizinhança toda levantava cedo para colher pinhão. E esse pinheiro era muito grande. Eu acho, era o maior que tinha na chácara, ali onde morava meu pai. Precisava, assim, por exemplo, umas 6, 7 pessoas para abracar aquele tronco, né? Ele era muito grande. Então tem essa lembrança gostosa da minha infância. Então tinha árvores. E a casa, como que era? A casa era de madeira. Me lembro que tinha 2 janelões na frente, a porta e 2 janelões. Não tinha vidro, não tinha vidraça. Tinha só aquela de madeira, né? Que por sinal fazia um barulho quando abria e quando fechava. Então, ou estava tudo aberto ou estava fechado escuro, é isso? Ah, escurecia. Não tinha possibilidade de deixar aberto no inverno? Não, fechou a janela, ficava tudo escuro. Ah, que interessante isso. Não tinha vidro. Não tinha vidro. E como que vocês iluminavam a casa? Tinha luz elétrica, dona Luci? A casa era muito gostosa, uma casa grande, de quartos grandes, tinha 2 cozinhas, tinha uma cozinha de chão batido, que tinha forno de barro, que minha mãe fazia pão ali naquele forno. Que legal. E tinha uma outra cozinha melhor, assoalhada. Que tinha um fogão grande de lenha. E tinha luz elétrica na casa? Não tinha luz. Como que vocês iluminavam essa casa? A casa era iluminada por lampião de querosene. Por sinal, esse lampião fazia uma fumaceira, né? Que quando minha mãe acendia, ela esperava o dia escurecer bem para depois acender o lampião. E a gente tinha que dormir cedo porque fazia muita fumaça aquele lampião. Ah, entendi. Além do lampião, tinha outra forma de iluminar? Para a casa não ficar totalmente escura, minha mãe costumava acender uma lamparina. Você sabe o que é lamparina? Não, não sei. Lamparina, ela colocava água no copo e óleo de cozinha. Uns 2 dedos de óleo assim, né? Que ela calculava que ele ia ficar acesa algumas horas aquela. E colocava, a lamparina era um pedaço de rolha, assim, sabe o que é rolha? Sim, eu sei, mas vocês compravam? Uma cortiça, era tipo de uma cortiça com pavio. Isso era feito em casa, essa cortiça? Não, comprava-se. Ah. Era comprado, não sei onde que era comprada, né? Isso se chamava lamparina? Lamparina. Lamparina. O conjunto, né? Era lamparina. Daí colocava aquele pavio em cima do óleo, ficava aquela acesa como se fosse uma vela, assim. Mas não fazia fumaça? Não, essa não fazia fumaça. Só que quando terminava o óleo, daí ela apagava.
Que interessante. E velas a senhora não usava? Ou usava velas? Vela, nem me lembro de vela nessa época. Certo. Não me lembro. Entendi. Bom, essas histórias que a senhora está me contando até agora aconteceram em que período, mais ou menos? Se a senhora nasceu em 1927, mais ou menos 1937, ou... Minha infância, vamos dizer, esse período assim até os 10, 12 anos. Ah, entendi. Até Daí fiquei mais em 1937. Curitiba, porque eu estudava aqui, na escola pública. E em Curitiba, como que era a casa da sua tia, onde a senhora morava? Olha, a casa da minha tia a gente mudou diversas vezes. Eu posso falar nas ruas que a gente morou aqui, se você... Pode falar, se a Posso senhora falar, quiser, né? claro. Me lembro que morei na Ângelo Sampaio, próximo à Avenida Água Verde. Naquela época, a Rua Sampaio, ela não tinha... Ela terminava próximo à Avenida Certo. Água Verde, só que não tinha rua para atravessar para a avenida. Era um capão, era um mato e tinha um caminho no meio desse mato que a gente atravessava esse caminho para chegar na avenida ali, que a avenida tornou-se avenida mais tarde, era a rua da Água Verde ali, que seguia para o cemitério da Água Verde ali. E a senhora lembra se essas ruas eram iluminadas, dona Lucy? Ou era também tudo escuro? Como que Olha, era? eu tenho uma vaga lembrança da iluminação de rua, porque a gente não costumava sair de noite. A gente não saía à noite naquela época. Então a iluminação, eu tenho uma vaga lembrança que era um poste de madeira, assim, muito distante um do outro, com uma lâmpada lá, se me lembro bem o que A senhora era. não lembra o que tinha? Iluminava que a rua, mas a rua era bem escura, porque os postes eram bem distantes um do outro. Certo. Mas numa das casas, ou o que a senhora lembra de uma das casas? A senhora tinha luz elétrica ou também usava esses lampiões dentro de casa? Eu acho que... Daí eu acho que já tinha luz nessa época. Já tinha luz. Agora a rádio, a gente escutava muito rádio. Certo. Mas era rádio com... Por isso que eu não sei se tinha luz. Elétrica. Se era com pilha, se era com luz. Essa lembrança Não lembro. tenho dúvida. Aham. Mas a gente escutava muito rádio, né? Porque não tinha, naquela época não tinha televisão, não tinha nada disso. Certo. Tá bom. A senhora já me falou. Que atividades a senhora realizava na sua adolescência? Além de ir para a escola, o que a senhora fazia? Como é que era o seu dia a dia? Olha, eu até os 12 anos me considerava uma criança ainda, porque gostava de brincar com boneca. Certo. Coisa que hoje em dia é tão diferente, né? Tudo, né? Eu ainda brincava com boneca com 12 anos. Quando eu tinha assim, mas eu acho que uns 13, 14 anos, meu tio, ele era alfaiate. E ele trabalhava no centro de Curitiba, numa alfaiataria. Posso até falar no nome do dono da alfaiataria. Pode falar. Seu Krieger. Ele trabalhava nessa alfaiataria na rua Riachuelo. E daí ele perguntou se eu queria ir trabalhar com ele, pregar botão nos paletós, que confeccionava nessa alfaiataria, né? Então eu ia com ele, pregar botão e paletó. Mas a senhora lembra, por exemplo, nessa pequena lojinha, nessa pequena fábrica, tinha uma lâmpada elétrica para a senhora poder, porque para bordar, para costurar, a gente precisa de luz. Ou a senhora ficava na janela? Eu acho que tinha, porque inclusive eles cortavam as peças das roupas com máquinas, assim, né? Máquina elétrica. Então já tinha luz, né? Já tinha luz, então. Já tinha luz, então. E a senhora tinha mais ou menos que idade quando a senhora começou? 13 anos, 14 anos por aí. Já começou a trabalhar? Claro, pregava botão. E daí voltava, eu vinha pro centro e voltava para casa de bonde. De bonde? Sozinha? Daí eu descia na Rua Iguaçu, que tinha bonde, a linha do bonde era na Rua Iguaçu.
e descia Ângelo Sampaio, toda aquela ladeira ali, até lá perto da Avenida Água Verde. Onde tinha alfaiataria. E a passagem custava um tostão. Nossa, dona Lucia, eu nem sei o que é um tostão. E sabe que às vezes eu... Não, e deixa eu te contar, que às vezes eu via a pé do centro, até ia para casa para economizar. Para guardar o tostão. Para guardar. Porque a gente comprava com um tostão um monte de bala. Ah. Se ia no armazém, num negócio, e pedia um tostão de bala, ele te enchia a mão. Que legal. Valia a pena economizar, né? Tá bom. E a partir de que momento a senhora começou a sair de noite? Com que idade? Eu acho que meio tarde, assim, já... Eu nem me lembro que eu saía muito à noite. Assim. Não? Não era muito de sair à noite, não. Então a sua adolescência, assim, as atividades aconteciam de dia, basicamente. E a minha tia, ela era rija, assim, era uma pessoa exigente, né? Mas ela foi muito boa para mim. Sei. E ela me deu tudo que eu aprendi com ela de bom. Certo. Minha tia, o nome dela era Juraci, mas a gente chamava ela de Caleca. Caleca? Era o apelido dela. Era o apelido dela. Ela faleceu com 91 anos. Então, mas eu gostaria que a senhora tentasse lembrar a partir de que momento a senhora começou a ter atividades mais à noite, passear na rua. Isso foi só depois que a senhora casou? Não, Ou antes? Eu trabalho com meu tio, como eu falei, mas depois foi pouco tempo, não foi muito tempo que eu trabalhei com ele, que eu ia trabalhar com ele. Daí com 15 anos eu tirei curso da datilografia. Certo. Tirei um curso da datilografia. Daí os meus pais mudaram para a cidade de Monte Alegre, que fica no município de Piraí do Sul, Telêmaco Borba, e os filhos, eu e as minhas irmãs, estavam cada um morando numa casa de parente, porque meus pais eram pobres. E daí o meu pai foi trabalhar para lá e achou de levar a família toda para lá, para Monte Alegre. Sim. Eu tinha uns 15 para 16 anos quando fui morar para lá. Tinha acabado de tirar o curso da datilografia e fui com meus pais morar para lá. Moramos em Monte Alegre durante uns 3 anos só. Daí, porque meu pai trabalhava para a indústria Klabin. Só que depois a indústria, todos que trabalhavam naquela cidade, que moravam lá, trabalhavam para a indústria. Sei. Depois foram dispensados todos. Ficou algumas pessoas lá e meu pai, daí voltamos. Meu pai e minha mãe voltaram para Piraquara e eu voltei para casa da minha tia. Certo. Essa casa que a senhora morou em Monte Alegre, a senhora se lembra dessa casa? Era uma casa de madeira também. Também uma casa de madeira. Tem uma pergunta que eu esqueci de fazer, que era para ter feito mais no começo. Quando vocês acendiam esse lampião ou essa lamparina, como é que ficava o ambiente? A senhora falou com o lampião tinha fumaça, mas ficava bem iluminado, dona Lucia? Iluminava, claro, não tinha outra luz, né, Luciane? Sei. Iluminava, mas enfumaçava, inclusive, o ambiente, né? E a cor dessa luz, era uma luz branca, amarela, que cor que a senhora imagina? Ela era meio colorida mesmo, sabe? Colorida? Colorida, não era totalmente amarela. Sei. Sabe? Acho que tinha um vermelho, era uma luz diferente, assim, mas iluminava. E a lamparina era... O pavio a gente deixava ele mais alto para acender mais, para ficar mais claro, ou deixava baixinho. Tinha um negocinho do lado do lampião que a gente regulava. Sei, para aumentar a chama. Para aumentar a chama ou diminuir. E a lamparina iluminava menos? A lamparina era uma luz de vela. Era como se fosse uma luz de vela. Mas fazia um clarão, deixava pelo menos
O ambiente é assim, a minha mãe não punha no quarto, ela punha numa peça da casa para deixar a Certo. casa não ficar totalmente escura, né? Ah, então a senhora acha que a falta de iluminação mudava os hábitos das pessoas, digamos? Era diferente com luz, sem luz, e depois que teve luz elétrica, mudou. O que a senhora acha? Mas mudou muito, né? O que mudou, dona Lúcia? Eu até nem me lembro quando tive luz dentro de casa, Sim. eu não me lembro o que aconteceu, né? Aham. Mas acho que foi bem melhor. Uhum. Tinha mais conforto, né? Mais conforto, né? Certo. Tá bom. A senhora lembra de algum fato curioso, uma lembrança engraçada, alguma coisa interessante que a senhora queira contar dessa época? De ter luz ou não ter luz, da escuridão? Era interessante porque a luz, para acender na minha casa, a gente tinha que subir numa cadeira Ah, para acender o foco. A gente falava foco, não falava lâmpada. certo. Foco. Certo. Então tinha também o acendedor lá em cima. Ah, tinha uma chavinha para tinha que subir na cadeira. Acender e apagar. Aham. Agora, mais tarde, eu me lembro que fizeram assim, correndo um fio lá da lâmpada Ah. pela parede, daí então encaixava um acendedor ali, né? Ficou mais fácil. Tinha um nome esse acendedor? Era... No meu quarto, por exemplo, Aham. o quarto usava-se esse fio que vinha da lâmpada assim, pela parede e a gente deixava, prendia na cama. Tá. E o acendedor chamava-se pera. Era uma pera, tipo de uma perinha que a gente acendia e apagava ali. Ah, entendi. Tá bom. E depois, então, com que idade a senhora casou? Com 20, Eu casei com 21 anos. 21 anos. No dia, posso falar o dia? Pode falar. No dia 30 de abril de 1949. Certo. E fui morar em Antonina. Que também é no Paraná, Antonina, né? Antonina, Paraná, litoral do Paraná. Certo. Eu fui morar em Antonina. Aham. E estou morando até hoje lá. Poxa vida. Meus filhos, 6 filhos, nasceram todos em Antonina. Mas não mora nenhum lá hoje. E a sua primeira casa em Antonina? O que a senhora lembra da sua casa? Falo a rua, tudo ali. Não, não precisa o endereço. Assim, eu queria saber como era essa casa. Essa rua era uma rua estreitinha que saía da Rua 15 da cidade ali, ia dar na Feira Mar, pra prainha ali. Que dali a gente via o mar. Era uma quadra de rua, só estreitinha. E eu morava ali, tinha um clube, depois do clube tinha 4 casinhas grudadinhas uma na outra, coladinha uma na outra, até a esquina. Sim. Então eu morei na segunda casa, na segunda porta, vamos dizer assim, essa rua. Ali nasceu um filho meu. Eu morei na esquina e morei num sobradinho que virava essa esquina que dava para praça ali, para aquela praça. E nasceu um filho ali também. Então, 1950, mais ou menos, já tinha luz elétrica. Em 1950 nasceu o primeiro filho. Tá, Em 52 nasceu o segundo. sei. Em 54 nasceu o terceiro. Poxa. Em 57 nasceu o quarto. Em 59 nasceu o quinto filho meu. Mas os 3 últimos nasceram noutra casa. Certo. Noutra casa. E essa casa? Eu quero saber da primeira casa, que a senhora, quando nasceu o seu filho mais velho. Eu morei nessa rua estreitinha, em 3 casas praticamente. Diferentes. Mas isso foi um tempo de 4 anos só. Tá. Menos de 4 anos. Depois nós mudamos para uma casa que tinha escritório do Meirelles. Que meu marido era escriturário, trabalhava para essa firma. E a gente morava na casa do escritório, atrás
escritório, a gente morava ali. E ali nasceram 3 filhos meus. Certo. Já com luz elétrica em casa e na rua, né? Ali já tinha luz elétrica. Uhum. Já tinha luz elétrica. Certo. Então agora vamos vir para os dias atuais, dona Lucia. A senhora considera que a iluminação é importante na vida das pessoas? Mas é muito importante. Por quê? Muito importante. Porque nos dá o prazer de ver uma televisão. A gente tem telefone. Muita coisa a gente conseguiu através da iluminação, A senhora está falando da energia elétrica, né? Da energia elétrica, isso que quis falar, da energia elétrica. Entendi. Por exemplo, o ferro elétrico, que a gente não tinha. E muitas outras coisas. Favoreceu muito mesmo. Muito obrigada, dona Lucy, por essa entrevista. Eu vou agora ler aquele texto, né, que eu falei para a senhora sobre a autorização que a senhora dá para que a gente possa utilizar esse vídeo. Muito importante, esse vídeo histórico que a gente fez com a senhora. Então, assim, dona Lucy Escarante, a senhora autoriza o uso de sua imagem e de sua história em mídia impressa ou digital para aulas, palestras, simpósios, congressos ou mostras no Brasil e no exterior para a divulgação da história da iluminação? Eu autorizo com muito prazer, porque pude recordar a minha infância e falar sobre a energia elétrica, que é muito importante para todos nós. Muito obrigada e parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. Olha, a sua vela de 8 anos caiu ali, dona Lucy, ao longo da nossa entrevista. Parabéns, obrigada, viu?